Olá, você já ouviu o termo feedback? Você sabe o que significa e qual é a função dele dentro do contexto organizacional? Hoje eu estou aqui para desvendar esse mistério com você. Quando nós falamos de feedback, nós basicamente estamos falando sobre retorno. Então, numa comunicação, nós temos um emissor, temos a mensagem, um canal e um receptor. Então, quando nós falamos de feedback, nós estamos falando de uma retroalimentação de informações. Ou seja, alguém emitiu uma mensagem no contexto organizacional. Alguém realizou alguma atividade, um processo, um projeto, ou seja, ele enviou uma mensagem. O receptor captou isso, avaliou, decodificou e vai dar um retorno, ou seja, uma devolutiva. Então, o feedback, pessoal, nada mais é do que um retorno acerca de qualquer assunto. No contexto organizacional, é um retorno acerca do quê? Do desenvolvimento, acerca da execução de alguma coisa que alguém realizou dentro do contexto organizacional. Para você entender um pouco mais os elementos de um feedback, gosto bastante de falar e usar uma analogia do retrovisor de carro. Por que eu gosto disso? Porque o retrovisor, ele faz o quê? Embora você esteja direcionando, dirigindo algum objetivo adiante, o retrovisor te dá uma visão de curto alcance do que ficou para trás. Então, o feedback, basicamente, funciona da mesma forma, entende? Por quê? Você continua à frente, você continua em busca do teu objetivo, mas você tem a oportunidade de dar uma olhadinha ali atrás, de curto alcance. Por que a professora está falando isso para você, curto alcance? Porque o feedback, ele deve acontecer não uma vez no ano, uma vez no semestre, a não ser que seja um projeto específico, mas mesmo assim, nós precisamos de um acompanhamento periódico acerca do desenvolvimento de determinada ação, de determinado projeto, ou mesmo o desenvolvimento de um colaborador. Então, o feedback, ele tem o objetivo de você ir conversar com a pessoa que está executando algo e, em conjunto, discutir sobre, está funcionando, não está funcionando, né? Vamos chegar no objetivo traçado, não vamos? Porque nessas conversas, feedback, retorno sobre aquilo que alguém está executando, objetivando alguma coisa, uma meta, enfim, para fazer os alinhamentos necessários. E pode ser também só para elogiar. Claro, a gente tem uma ideia comum, né? O senso comum às vezes acredita que feedback é só para um momento de correção. O feedback é sempre só corretivo. Não, o feedback deve e pode acontecer em momentos também de elogio. Estão na rota certa, parabéns, você está cumprindo todos os seus objetivos. O que mais nos podemos entregar? Então é importante que a gente entenda esses vieses que o feedback apresenta, porque ele é importante para o desenvolvimento, para a execução dos projetos. Porque assim, se precisar de alinhamento e correções, você consegue fazer isso ao longo da jornada. Agora, na prática, como isso acontece? Isso é importante, porque tem alguns elementos que a gente precisa considerar. Tem um feedback que muitos autores não gostam, tá? Quando a gente fala do feedback sanduíche. Mas eu, ao contrário, tenho a minha opinião particular sobre isso, que sempre que nós estamos começando algo, nunca apliquei um feedback, vou começar a aplicar, a gente começa do básico. E se você executar o básico bem feito, você já tem um ganho. E conforme você vai desenvolvendo essa habilidade, você também vai desenvolvendo a sua habilidade de dar feedbacks de forma diferente, de forma mais estruturada, para além desse, que é composto de uma introdução, onde você elogia a pessoa, o que ela tem contribuído, você traz o assunto que precisa ser discutido, ou uma correção, um elogio, você faz um alinhamento, um acordo, um combinado que vai seguir a ser entregue dali para frente e você fecha isso. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser alinhado, enfim. Mas na prática, exatamente que nós podemos ver como isso deve acontecer. E eu convido você a assistir comigo. Como acontece na prática a aplicação de um feedback?
Oi, Mayara, boa tarde, Oi. tudo bem? Já terminou teu almoço? Terminei o almoço, eu ainda tô no horário de almoço, mas já terminei de almoçar. Ah, mas que bom que você terminou de almoçar, então. Você fez alguma coisa no teu cabelo para estar tão bonita, diferente? Hidratei ele final de semana. Ai, ficou muito bonito, viu? Olha, Obrigada. legal mesmo. Depois me passa o nome aí da hidratação. Tava passando aqui, vi você, né, aqui queria aproveitar já esse momento, porque eu soube que teve um problema sério lá no teu setor, parece que teve uns conflitos, umas brigas lá. E, na verdade, o que eu quero falar para você é que aqui na empresa a gente não admite isso. Olha, né? Ângela... Então, você teve um comportamento, né? Então, aparentemente, parece que você é, né, uma pessoa, assim, que às vezes é agressiva, não sabe conversar. E esse é um comportamento que a gente não quer que aconteça aqui dentro da empresa. Então, quero pedir para você que isso não se repita novamente, por favor. Olha, Angela, eu acho que você está tomando parte, vendo só um lado da coisa. Se eu fosse você, eu ia lá e conversava com os responsáveis assim, também, né? Eu conversei assim com várias pessoas, então eu tô vindo conversar com você porque eu já sei o que aconteceu. Então eu gostaria que, por favor, isso não se repetisse, que você não fosse mais dessa forma tão incisiva e tão grosseira, né, ao falar com os funcionários. Eu sei que você tem uma equipe que é sob sua responsabilidade, mas precisa ser uma gestão mais adequada. Então eu quero que isso não se repita. Não, tá. Mas eu acho assim que você está tomando parte, né? Como eu falei, eu acho que não foi bem assim que aconteceu. Eu acho que a gente tem que conversar, porque você tá vendo só um lado, né? Você não sabe o que aconteceu de verdade. Você não estava lá na hora que aconteceu. Na verdade, Mayara, assim, olha, eu né? quero que você entenda o seguinte. Então, o seu setor, ele já apresentou aí no último trimestre um desempenho aquém do esperado. Né? Acredito que esse seu jeito de ser, né, de lidar com a tua equipe, não está funcionando. Entendi. Então, eu não quero que isso aconteça de novamente. Então, eu vim aqui só para te dar esse recado. Eu espero que isso não aconteça novamente, porque senão a gente vai ter que ter um tipo de conversa diferente. Ah, tá. Então o problema sou eu. No setor, o problema sou eu. É isso. Assim, com as pessoas que eu conversei, ficou evidente para mim que o teu comportamento está atrapalhando a equipe. Entendi. Então, eu gostaria que isso não se repetisse, é só isso. Não quero ter que ter esse tipo de conversa novamente com você. Tá bom, Ângela. Vou pensar no que você me falou, tá? Vou ver se faz algum sentido, porque, como eu te falei, pra mim não é assim faz que sentido, funcionou. né? Não é Na assim. empresa nós não vamos mais aceitar esse tipo de comportamento. Então eu gostaria que, de fato, né, se você quer continuar trabalhando aqui conosco, que você faça essa adequação no teu comportamento para você continuar fazendo parte do time. E eu tô atrasada que eu tenho uma reunião agora, tá? E em outro momento a gente volta a se falar. Tá bom. Tá? Até mais. Tá. Tchau. O que vocês acharam desse feedback? Praticamente uma discussão, né, que vocês acabaram de assistir. Se fosse para você pontuar a ação daquela gestora que foi dar um feedback corretivo sobre uma desinteligência que está acontecendo no setor, se for para você pontuar o que estava correto naquela aplicação de feedback e o que estava incorreto, quais são os pontos que você levantaria? 5 minutinhos aí para você fazer essa listinha, acho importante. O que está certo, o que está de errado. A gente precisa entender que o feedback é uma ação muito importante e séria dentro de uma organização. Um comportamento como esse que você acabou de assistir desestrutura uma organização, acaba com um time e, obviamente, impacta nos resultados, que serão negativos, obviamente. Então, esse vídeo que vocês acabaram de assistir é como você nunca deve aplicar um feedback. Por quê? Local. Vocês perceberam? O local estava no refeitório, na cafeteria. O funcionário estava indo, inclusive, no seu horário de almoço. Então, claramente, isso não foi agendado. Interrompeu um horário de almoço. Não quis ouvir o que o colaborador tinha a dizer. O elogio, que é necessário sempre como um quebra-gelo, foi totalmente fora de local. Falou de cabelo, não tem nada a ver, soa falso. E o elogio precisa ser genuíno e precisa ser a respeito do contexto organizacional. Trouxe tudo para o lado pessoal. Um dos pontos importantes na aplicação de um feedback assertivo é a impessoalidade. Nós vamos tratar do problema. Não interessa se foi o João, se foi a Maria, se foi o José que estava envolvido na situação. A situação foi essa.
tivemos um conflito que está repercutindo de forma negativa no setor. Foi essa. Você precisa levar esse seu interlocutor a raciocinar sobre isso. Agora, se você chega de uma forma invasiva, a pessoa não está esperando aquilo e você é totalmente grosseiro e incisivo, você já coloca a pessoa numa situação de defensiva. Primeiro, ela já tem um bloqueio no cérebro dela por conta do estado emocional que ela não vai nem ouvir mais o que você está falando. Ponto. E segundo, não é dessa forma, levou para o lado pessoal. Você viu, você se comporta assim, eu não sei se é da sua personalidade, totalmente inadequado, totalmente errado. Então eu preciso tratar do que aconteceu. O fato foi esse. Como você se sente impactado por isso e como você acredita que a tua equipe se sente impactada por isso. Deixa a pessoa se expressar. A audição genuína, estar interessado no que o outro tem a dizer, também faz parte do feedback. É ouvir o que o outro tem a dizer. Pedir que a própria pessoa proponha a solução da questão e mostrar que somos um time. Mostrar que essas desinteligências, situações, tropeços faz parte da história de uma organização. Então nós temos que aprender com isso, solucionar e trabalhar de uma forma que isso não ocorra. E o mais importante, a partir disso, então qual a sugestão que você dá para a gente lidar com isso para que isso não ocorra novamente? Deixa a pessoa se expressar. E isso é um acordo. Para quê? Porque a pessoa está combinando com você as ações que ela vai tomar, não só para resolver o problema, mas para evitar que isso aconteça novamente. Você precisa fazer um registro disso. Porque na próxima vez que você for conversar com a pessoa, que inclusive deve ser regular o feedback, você não pode chegar na pessoa, pedir para conversar com ela e ela tomar um susto. O que será que está acontecendo? Isso deve ser uma prática comum dentro das organizações. E como já disse anteriormente para vocês, tanto de elogio como de correção. E a correção deve ser entendida como um aprendizado, não como uma punição. A partir disso, acorda. Faz um acordo com a pessoa, então quais serão as atitudes, as ações, as estratégias a serem tomadas? A pessoa vai acordar isso com você, anota, porque isso você vai verificar e vai cobrar numa próxima conversa. Precisa ser amigável, a pessoa precisa se sentir confortável, ela precisa entender que ela está num ambiente seguro, que embora todos nós, sempre objetivando o melhor, podem acontecer falhas. Normal. Mas vamos olhar para isso, fazer as correções necessárias, quais são os aprendizados que temos a partir disso, acordamos isso e seguimos em frente. Então essa é uma estrutura de um feedback adequado, totalmente diferente do que vocês acabaram de assistir. Óbvio que a gente trouxe aqui uma cena de extremos, então podia não chegar a esse extremo, mas pode acontecer também, mas poderia ser uma coisa amigável, mas que também não teve um acordo de quais serão as estratégias tomadas sobre isso, ou às vezes as falas poderiam levar para o lado pessoal, tipo, mas você discutiu, você fez isso. Isso é pessoal. Então, quando você trata a pessoa e mostra para ela com educação, com respeito, mostra o valor dela real, elogio genuíno, que ela mereça receber, e trata o assunto com impessoalidade, a pessoa se sente confortável, ela não vai ficar na defensiva. Então é assim que deve acontecer um feedback assertivo. E isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento das pessoas e das organizações. E você pode agora estar se perguntando, tá bom, prof, mas então na prática, como ocorreria um feedback assertivo? Curioso? Quer ver? Vamos assistir novamente? Agora dessa vez, um feedback assertivo para você. Oi, Mayara, bom dia, tudo bem? Que bom que você conseguiu vir aqui no horário que a gente agendou previamente, né? E daí, como é que você tá? Como é que foi o final de semana? Vi que você deu uma passeada, né? Foi lá no resort, que delícia! Como é que foi? Esse final de semana comemoramos o final de semana em família, foi bem gostoso, graças a Deus estava um clima bom, tudo certo. Que bom, e você tá parecendo comemorar mesmo, né, Mayara? Eu vi ali que nos últimos trimestres, né,
o setor que você é responsável, vocês atingiram um nível de excelência maravilhoso, né? Já te dei os parabéns, quero te dar os parabéns novamente. Obrigada. Porque vocês, esse ato, né, de entregar, né, os nossos produtos com antecedência para os clientes faz muita diferença. Então, além da gente fidelizar o cliente se sente valorizado, mostra excelência, o cliente fica surpreso, né, porque é acostumado, como geralmente as entregas elas atrasam ao invés de adiantar. Sim. Então, estou muito satisfeita com o teu trabalho, de verdade. Parabéns. Obrigada. Faz parte dos nossos valores da nossa empresa, né? Sim, exatamente. A gente busca a excelência e a gente busca encantar os nossos clientes, com certeza. Né? Bom, muito feliz mesmo, sabe? Com o resultado lá do setor que você vem fazendo a gestão. E falando, né, sobre o setor que vem fazendo a gestão, você sabe que eu acompanho, né, todos os setores, minha função aqui, né, acompanhar o desenvolvimento e o avanço maravilhoso de todos os setores aqui na nossa organização. E tive relatos, né, de alguns conflitos, de algumas desinteligências que aconteceu especificamente lá na sua equipe, e queria saber de você, Maiara, como que você se sentiu impactada em relação, né, a esses conflitos que ocorreram lá na tua equipe, e como você acredita que a sua equipe se sentiu impactada? Qual o resultado disso? Você já teve alguma percepção sobre isso? Como é que foi? Sim, Angela, infelizmente isso aconteceu ali no setor e não foi nada agradável, né? E eu percebi que esse desentendimento que teve fez com que a equipe se afastasse um pouco, né? Eu via muito essa união, né, o pessoal se sentindo parte do setor, se sentindo parte da empresa, e esse desentendimento, infelizmente, eu vi que deixou o pessoal um pouco desunido, né, vamos dizer assim. O pessoal deu uma afastada, deu uma esfriada, um pessoal bem caloroso, equipe muito calorosa, e isso deu essa afastada que eu venho refletindo um tempo sobre isso. Tá, e esse impacto, né, que você sofreu, que a tua equipe sofreu, de alguma forma você tem consciência que pode acabar impactando no resultado do teu setor, né? Com certeza, e eu venho refletindo nisso, e eu tenho pensado em chamar a equipe para conversar, né? Chamar a equipe ali para a gente conversar, tratar pontualmente com as pessoas que teve esse desentendimento, né? Não com toda a equipe, mas chamar o pessoal, entender o lado deles, expor meu lado, pedir desculpas se for necessário, se de repente eu fui um pouco grosseira com as minhas palavras ali no calor do momento, e chamar a equipe para perto, né? Chamar a equipe de novo para resgatar essa união que nós tínhamos, mas eu acredito que seja possível a gente voltar a ter. Importante essas ações que você sugeriu, Maiara, porque eu acho que faz parte, né, das relações humanas, faz parte do contexto das organizações, os conflitos, né? Sim. Agora, a gestão bem feita disso é o que é importante, né? Então, você está propondo essas ações, né, para resolver e evitar os próximos problemas. E daí você trouxe também, aí agora na tua fala, você falou assim, acho que eu posso ter sido rude com as minhas palavras, acho que no calor do momento. Aí falando, assim, desse tipo de comportamento, né? O que você acha também que pode ser pensado, né, em termos de desenvolvimento ou de comportamento, né, de tentar mitigar esse tipo de impulso, esse tipo de situação? Então, Angela, eu estive pensando, e uma das estratégias, eu penso que ao invés da gente se reunir para alinhamentos trimestrais, que é quando a gente tem os resultados de cada setor, nós fazermos alguns alinhamentos mensais, para a gente voltar a se aproximar. Eu acredito que essa comunicação mais assertiva dentro ali, talvez tem algo que está acontecendo e está desgastando a equipe, a gente já alinha antes para não chegar, daqui 3 meses, às vezes era só uma bolinha de neve e ela virou uma bola gigantesca, como foi que aconteceu agora, que deu esse conflito. Então, trazer a equipe, ter esses alinhamentos mensais, ao menos uma vez por mês, receber um feedback deles, dar o meu feedback, eu entendo que vai ajudar a evitar esses futuros desentendimentos e deixar a equipe desalinhada. Maravilha, maravilha, Maiara. Eu acho que são boas estratégias, né? Vamos acompanhar, né? Eu sei que você, como sempre, aquilo que você alinha, que você faz o acordo aqui comigo, você sempre executa, né? E eu acho que para resolver essas situações, né, que aconteceram aí, que acaba impactando negativamente a equipe,
São boas estratégias sugeridas, né? Então espero mesmo que você já pense e já vá colocando em prática da melhor maneira. E nós nos encontramos novamente daqui mais uns 30, 40 dias. Eu vou fazer o agendamento aqui e mando um invite para você, para já ficar agendadinho lá na tua agenda para você fazer o bloqueio. Agradeço demais. Muito obrigada por ter me chamado aqui. Com certeza foi muito importante para mim também ter essa troca com você. Você sabe que toda a equipe, né, todos os setores podem contar comigo. A gente está aqui para acertar, mas no meio do caminho, às vezes, qualquer um de nós podemos ter tropeço. Acho que é importante a gente corrigir, ver o que é, né, que causou esse tropeço, ajustar e seguir em frente. E eu sei que você sempre faz isso com muita maestria. E vamos em frente. Com certeza. Né? Obrigada, viu, Eu que Mayara? agradeço, Ângela. E daí, na próxima reunião que a gente vai ter aqui com aquela outra empresa, né? Sim. Quem sabe a gente consegue fechar um negócio bacana aqui. Acho que a gente poderia já aproveitar. Se você tiver um tempinho, a reunião vai ser às 14 horas. Ali uns 15 minutinhos antes a gente podia chegar antes, sim, que eu tenho algumas sugestões aqui. Não sei se você já preparou a tua apresentação, acredito que sim. Eu gostaria de dar algumas sugestões, se estiver tudo bem para você. Com certeza, suas sugestões são sempre muito bem-vindas, Ângela. Então, beleza. Então, daqui a pouco, mas à tarde a gente se encontra novamente. Tá certo. Tá Nos bom? vemos já já. Obrigada. Tá bom, até. Tchau, tchau. E daí, o que você achou? Totalmente diferente, não é? Então, nós precisamos desenvolver essa habilidade. Então, convido você a treinar. Agora você tem aí um vídeo de como não deve ocorrer um feedback e você tem um vídeo de um feedback assertivo. Como ele deve ocorrer dentro de uma organização? A prática leva à perfeição. Já disse alguém aí há muito tempo. Então, chame aí teu pai, a tua mãe, teu vizinho, teu colega de trabalho, teu irmão, enfim, qualquer pessoa e tente. Exercite, sabe? Para a hora que você estiver no contexto organizacional e precisar aplicar um feedback com alguém, você não se sentir tão apreensivo, porque você já treinou isso várias vezes. Então os assuntos vão ser variados, as situações serão variadas com certeza, mas se você tiver na sua mente a estrutura, que deve ser impessoal, que deve ser agendado, que precisa ter um elogio sincero no início para servir de quebra-gelo, uma conversa descontraída, que precisa ser um hábito, né? Precisa ter aí uma periodicidade acontecendo, né? Da impessoalidade, tratar do assunto, da situação e não da pessoa, fazer um acordo de como aquilo vai ser resolvido e evitar que se ocorra novamente, ouvir, deixar a pessoa se expressar e combinar que em breve vocês vão conversar novamente. Gente, o feedback dentro de uma organização faz toda a diferença. Então, se uma empresa ela quer entregar resultados, ela precisa dar feedbacks, porque ela tem a chance de corrigir ao longo da jornada aquilo que precisa ser corrigido para de fato atingir um objetivo. E elogiar também. Então, preciso criar ambientes de motivação para essa equipe. Essa equipe também precisa entender que ela está no caminho certo. E incentivar, se está no caminho certo, o que mais nós poderíamos entregar? Então, o feedback, ele impacta diretamente na qualidade de vida organizacional e na entrega de resultados, além de no desenvolvimento das pessoas que trabalham nesse ambiente. Então, convido você a se aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema e fazer os testes na prática, conforme eu dei a sugestão para você, ok? Espero que esse tema tenha feito sentido para você e o mais importante, que você utilize no contexto organizacional no seu dia a dia enquanto futuro gestor. Até uma próxima. Tchau, tchau.